Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa revisão falando aqui de um aspecto importante vinculado a essa habilidade H24 da competência 7 da própria química. Como a gente fala aqui da linguagem, dos códigos da química, não dá para a gente deixar de revisar as funções químicas, a identificação dessas substâncias todas em grupo em função das suas principais características. Em relação às funções químicas, a gente pode destacar as funções inorgânicas. Lembra, os compostos inorgânicos vão ser divididos em 4 funções: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Os óxidos são esses compostos formados sempre pelo oxigênio ligado a um outro elemento químico menos eletronegativo do que ele. O grupo funcional característico dos óxidos é sempre o ânion óxido, O-2. Agora, ácidos, bases e sais são identificados aqui a partir do seu comportamento em água. Lembra que os ácidos sempre vão ser aquelas espécies químicas que, ao serem colocados em água, produzem cátion hidrogênio ou ânion hidrônio, hidroxônio, H3O+, exclusivamente. Já as bases, bonitos e bonitas, são aquelas espécies que em água vão dissociar produzindo ânions hidroxila. Lembra que as bases são sempre espécies de comportamento iônico aqui. E os sais são espécies químicas que em água vão gerar cátions diferentes do cátion hidrogênio e ânions diferentes do ânion hidroxila. Agora, o que acontece? Os sais, bonitos e bonitas, são sempre resultado da própria reação de neutralização entre um ácido e uma base. A principal reação que vocês vão encontrar na prova do Enem vai ser a reação de neutralização. Essa reação de neutralização sempre se dá entre um ácido e uma base que neutraliza formando água. Lembra, o que torna o ácido ácido é o cátion hidrogênio. O que torna a base uma base é o ânion hidroxila. A reação entre o cátion hidrogênio e o ânion hidroxila vai dar a água, HOH. Então, o principal produto da reação de neutralização é a própria água. Agora, o que sobra? Sobra no meio reacional um cátion que veio da base, um ânion que veio do próprio ácido, e isso vai dar origem ao sal. É o caso aqui, bonitos e bonitas, do próprio cloreto de sódio. Percebam, o cloreto de sódio vai ser formado pelo próprio cátion sódio que veio da base, NaOH, e do próprio ânion cloreto que veio do ácido HCl. Certo? Então essa reação de neutralização é muito cobrada aqui na prova do Enem. Sempre que eu tenho um ácido, ele pode ser neutralizado por uma base, gerando sal e água. Ou quando eu tenho uma base, ele pode ser neutralizado por um ácido, gerando sal e água. Agora, bonitos, também espécies químicas de comportamento ácido ou comportamento básico podem sofrer essas reações de neutralização. Então é importante dar destaque aqui para os óxidos e a associação dos óxidos ácidos e básicos, que são grupos ou subgrupos desses óxidos com comportamento ácido ou comportamento básico. Lembra? Os óxidos formados pelo oxigênio ligado a um não metal normalmente têm comportamento ácido, ou seja, eles reagem com a água formando um ácido. E têm capacidade de neutralizar bases, justamente porque eles têm comportamento parecido com o comportamento dos ácidos. Então eles neutralizam as próprias bases, formando sal e água. Agora, percebam, bonitos, dou destaque ao dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses caras estão associados à formação da chuva ácida. Sempre que esses óxidos são jogados na atmosfera, eles vão reagir com a própria água, formando ácidos. E esses ácidos vão produzir o problema ambiental característico da chuva ácida. Agora, não dá para esquecer aqui, bonitos, do gás carbônico, do CO2. Lembra que o CO2 é um óxido ácido que vai reagir com a água formando ácido carbônico. Então ele está associado aqui às bebidas gaseificadas, está associado ao processo de gaseificação e produção de gás dentro dessas bebidas, mas também a gente tem que levar em consideração a presença em grandes quantidades do próprio gás carbônico na atmosfera, enfim, depois da Revolução Industrial e todos os problemas ambientais associados a isso, problemas vinculados lá, bonitos, ao aquecimento global e a própria relação aqui de acidificação dos mares, rios, lagos e companhia limitada. Isso acontece por quê? Porque mais gás carbônico na atmosfera, mais esse ácido solubiliza na água e, consequentemente, gera ácido. Agora,
Os óxidos básicos são óxidos de comportamento iônico formados sempre pelo oxigênio ligado a um metal típico, principalmente metais alcalinos e alcalinos terrosos. Esses óxidos básicos podem reagir com a água gerando base e podem também ser usados para neutralizar compostos de comportamento ácido. Então, eles podem ser usados para neutralizar ácidos segundo essa reação. Um óxido básico pode reagir com um ácido formando sal e água. Aqui, dou destaque ao óxido de cálcio, a cal virgem aqui, a cal que é usado para fazer controle de pH do solo, para fazer a calagem do solo ácido, por exemplo, promovendo uma relação de neutralização. Agora, bonitos e bonitas, o que mais vai aparecer fazendo menção aqui a essas funções químicas é, sem dúvida nenhuma, a identificação das funções orgânicas. Lembrem-se, a gente tem várias funções orgânicas, justamente porque o número de compostos orgânicos que a gente conhece na natureza é absurdamente grande. Aqui eu dou destaque para as principais funções orgânicas e vocês precisam relembrar os principais grupos funcionais. Por exemplo, os hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Os haletos orgânicos são aqueles compostos formados pelos elementos do grupo 17, o cloro, o fluoro, o bromo e o iodo ligado a um radical carbônico. Os álcoois têm a hidroxila ligada a um carbono saturado como grupo funcional. Os fenóis têm a hidroxila ligado a um anel aromático. Os ácidos carboxílicos apresentam a carboxila, C-OH. Sempre que eu tenho um aldeído, eu tenho C-OH. As aminas, eu tenho nitrogênio como grupo funcional aqui. Então, bonitos, vocês precisam conhecer essas principais funções orgânicas, tem que conhecer esses principais radicais. Por quê? Porque além de pedir para identificar essas funções, eles vão falar das principais propriedades dos compostos orgânicos. Lembra, os compostos orgânicos são sempre moléculas, e as propriedades das moléculas dependem sempre, aqui bonitos, do tamanho da estrutura molecular, do tipo de força intermolecular que elas estabelecem. Quando eu falo de propriedades químicas, lembra que as características de acidez e basicidade desses compostos orgânicos estão vinculadas ao grupo funcional. Se essas moléculas têm o grupo ácido carboxílico ou fenol, elas vão ter comportamento ácido. Então, só tem caráter ácido moléculas que têm grupos funcionais característicos dos ácidos carboxílicos. A carboxila ligada à cadeia carbônica. Ou então, quando eu tenho essa hidroxila fenólica, quando a hidroxila está ligada ao anel aromático. Agora, substâncias de caráter básico orgânicas são só as aminas. Quando tem o nitrogênio lá ligado a radicais carbônicos, nas aminas eles vão ter comportamento básico. Agora, em relação às propriedades físicas, lembra que os compostos orgânicos são moléculas. Então essas propriedades físicas vão variar em função do tamanho da cadeia, da massa molar e das forças intermoleculares que essas espécies apresentam. Lembrem-se, bonitos e bonitas, quanto mais fortes as forças intermoleculares que essas espécies estabelecerem entre si, maiores os pontos de fusão e ebulição. Então, por exemplo, os ácidos carboxílicos, que têm o grupo carboxila e o dipolo OH, que fazem ligação de hidrogênio, vão ter forças intermoleculares mais intensas do que, por exemplo, o aldeído, que faz ligação de dipolo permanente, ou então os hidrocarbonetos, que fazem ligação de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, quanto mais polarizada a molécula, maior vai ser aqui a intensidade das forças de atração, por isso maiores seus pontos de fusão e ebulição. Agora, quando essas moléculas aqui têm a mesma função orgânica, a diferença desses pontos de fusão e ebulição pode estar associado justamente à estrutura da cadeia. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a massa, maior o ponto de fusão e ebulição. Agora, compostos de mesma função, que tem aqui, bonitos, a mesma cadeia, o mesmo tamanho, o mesmo número de carbonos na cadeia, a diferença das temperaturas de fusão e ebulição, por exemplo, vai ser dada pela relação de ramificação. Quanto mais ramificada a cadeia, menores vão ser aqui as áreas de contato, de interação entre essas estruturas. Consequentemente, menores as temperaturas de fusão e ebulição, menores as intensidades, a frequência dessas forças intermoleculares, a intensidade dessas forças de atração, por isso menores os pontos de fusão e ebulição. Então, quanto mais ramificada a molécula, menor o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Agora, bonitos e bonitas, é importante lembrar aqui, já que a gente está falando de compostos orgânicos, que algumas reações da própria orgânica são importantes aqui, que vão estar muito vinculadas ao nosso cotidiano. E aí a gente tem que lembrar da reação de saponificação, que é justamente essa reação que produz sabão. Quem são os sabões? Lembra, bonitos e bonitas, os sabões são os compostos produzidos a partir da reação entre um óleo ou uma gordura em presença de uma base forte,
para dar origem ao sabão e glicerina aqui. Agora, o que é o sabão? O sabão é esse sal de ácido graxo, esse sal de ácido carboxílico, esse carboxilato de cadeia longa. Então, o grupo funcional característico do sabão é esse carboxilato de sódio ou de potássio, esse dupla O, Na, que é resultado da reação de neutralização desse ácido graxo, esse ácido carboxílico de cadeia longa, com uma base forte. Agora percebam, na cadeia desse ácido graxo, eu sempre tenho uma longa cadeia carbônica apolar e ainda, bonitos, uma extremidade onde eu tenho o grupo carboxilato do sabão extremamente polar. Essa é a grande característica das moléculas de sabão aqui. Essas moléculas de sabão apresentam essa cadeia carbônica anfifílica ou anfipática, ou seja, elas podem se ligar tanto a estruturas apolares por interações de pó instantâneo e de pó induzido, quanto a estruturas polares. Por isso que o sabão funciona aqui como uma espécie de, enfim, né, bonitos, de ponte química que vai interligar, literalmente, as partículas de sujeira apolares à própria água no processo de limpeza. Então esse sabão, essa molécula anfifílica, que tem uma parte polar hidrofílica e uma parte, né, apolar hidrofóbica, ela vai justamente aqui se ligar à estrutura da própria partícula de sujeira, como está vendo nessa representaçãozinha, interagindo pela parte apolar e criando uma micela de limpeza. Essa micela de limpeza engloba a partícula de sujeira e a água consegue carregar. E isso vai acontecer, evidentemente, por todas essas moléculas anfifílicas anfipáticas. O sabão é um exemplo dessas moléculas, gerado aqui pela reação de neutralização desses ácidos carboxílicos de cadeia longa, os ácidos graxos, e necessariamente aqui, bonitos, também uma molécula, né, de uma base forte. Agora, tem a mesma capacidade de promover essa ação de limpeza os detergentes. Qual é a diferença de um detergente para um sabão? O grupo funcional. Percebe, bonitos, que o detergente está associado a esse grupo, né, sulfônico, a esse grupo aqui sulfonato de sódio. Então eu também tenho no detergente uma longa cadeia carbônica apolar associada a um grupo bastante polarizado. Esse grupo polarizado, o grupo sulfonato de sódio, inclusive é mais polar do que propriamente aqui os sabões. Por isso que os detergentes têm uma ação de limpeza mais forte. Eu consigo fazer com que menos moléculas de água consigam carregar mais partículas de sujeira em função dessa polarização molar, dessa polarização maior da extremidade aqui, bonitos, do próprio detergente. Agora, os detergentes estão associados a problemas ambientais bastante importantes aqui no nosso cotidiano. Por isso que é importante lembrar que os sabões, por apresentarem uma cadeia carbônica sempre normal, linear aqui, sempre vão ser estruturas biodegradáveis, são derivados lá de lipídios, de gorduras, ou seja, né, de estruturas que micro-organismos confundem com, né, comida. Portanto, bonitos, os detergentes que são produzidos artificialmente, para que eles sejam biodegradáveis, eles precisam apresentar também essa cadeia carbônica normal. Quando eles têm essa cadeia carbônica normal, não ramificada, eles são biodegradáveis. Se esses detergentes apresentarem cadeias carbônicas ramificadas, eles vão ser não biodegradáveis e vão gerar uma série de problemas ambientais, como, por exemplo, né, bonitos, o acúmulo de espuma que tu vai ver aqui nos mananciais hídricos, nos rios. Isso vai estabelecer a relação aqui de formação, né, de eutrofização em função, né, do acréscimo desses nutrientes associados ao uso dos detergentes, principalmente por conta, né, dessa relação aqui, né, bonitos, de água dura, ou seja, aqueles lugares onde a água é dura, com grande concentração de íons cálcio e magnésio, ela não faz espuma, então a gente precisa agregar esses agentes sequestrantes, né, como o próprio trilipofosfato de sódio, que passa a ser fonte de nutriente e gerar a relação de eutrofização. Além do fato, né, bonitos, dos detergentes e sabões serem surfactantes, eles diminuem a tensão superficial da água, o que vai dificultar ou estabelecer aqui uma própria diminuição da tensão superficial da água e dificultar, por exemplo, o caminhar dos insetos sobre a água, enfim, mudar toda a relação desse ecossistema, além, evidentemente, de interferir aqui no desenvolvimento dessas aves aquáticas. Lembra que as penas das aves aquáticas são impermeabilizadas por cerídeos,
por compostos também de caráter apolar. Se há grande concentração desses detergentes e sabões dos mananciais hídricos, essas aves vão perder essa impermeabilização, gerando aqui também problemas ambientais significativos. Agora, toma cuidado, bonitos. O Enem adora a ideia de eutrofização aqui, que está vinculada ao uso demasiado desses detergentes, certo? Bons estudos para ti, bonitos e bonitas.